Professor, peço licença mais uma vez. A gente tem informações agora vinda dos Estados Unidos, agora 9h41. Repita. 9h41. Então, por isso, a gente chama o nosso correspondente lá nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, que acompanha desde a madrugada essa ocupação dos Estados Unidos à Venezuela. Quais são as últimas novidades, Eliseu? Oi, Patrícia, muito bom dia novamente para você, para o Matos e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan na manhã de sábado. Bom, os ataques cessaram na manhã de hoje lá na Venezuela. As imagens da TV estatal mostram, neste momento, centenas de milhares de moradores venezuelanos marchando nas principais ruas das cidades, pelo menos das maiores cidades da Venezuela. Em boa parte de Caracas há até uma certa comemoração por parte dos moradores por conta da queda de Nicolás Maduro, que, segundo as informações extraoficiais, estaria vindo para os Estados Unidos neste momento. Ele foi capturado e preso pelas forças especiais americanas e estaria nesse momento sendo trazido para cá junto com a esposa Cília Flores. Agora, há alguns pontos que são importantes e a gente precisa ressaltar aqui, né? A Venezuela, ela tinha comprado caças F-16 dos Estados Unidos lá atrás, em 1983 e 1985. Então, esses caças que a gente tem acompanhado ao longo da manhã, da madrugada e da manhã de hoje aqui na programação da Jovem Pan, que foram todos destruídos, estavam numa base aérea. Esses caças, eles não eram russos, eles eram americanos. Mais cedo eu falei que eles eram russos, então a gente faz a errata aqui, mas desde os anos 2000, quando os Estados Unidos impuseram um embargo militar, proibindo venda de peças, manutenção, modernização, a maioria desses F-16 ficou inoperante ou com uso ali muitíssimo limitado. E aí a Venezuela passou a depender dos aviões russos, como o Sukhoi, ou seja, haviam poucos F-16 voando e agora eles foram completamente destruídos durante esse ataque dos Estados Unidos na manhã de hoje à Venezuela. Aliás, os analistas políticos das principais redes de TV daqui dos Estados Unidos estão dizendo que essa foi uma das operações militares mais bem-sucedidas da história, porque em 3 horas, eles simplesmente decapitaram as forças aéreas venezuelanas, enviaram militares das forças especiais, invadiram o bunker presidencial onde estava Nicolás Maduro, capturaram o presidente e estão trazendo ele para cá. Agora, muita gente se pergunta também nesse momento, mas e agora? O que vai acontecer com a Venezuela? Um país sem presidente fica Eliseu, instável. só um minuto, Eliseu, por favor. Agora são 9h44. Repita. 9h44, nós vamos receber toda a rede Jovem Pan nesta cobertura especial da invasão da Venezuela por tropas norte-americanas. 9h44, Patrícia. Repita. 9h44. E agora vamos retornar aos Estados Unidos com Eliseu Caetano. Seguimos na cobertura especial sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a prisão de Nicolás Maduro, que nesse momento estaria sendo trazido para os Estados Unidos preso, detido, acompanhado da primeira-dama, esposa dele, Cília Flores. Bom, conforme eu estava falando, nesse momento os analistas aqui nos Estados Unidos já começam a se questionar. Bom, qual é o próximo passo? O que vai acontecer com a Venezuela? O país foi atacado durante toda a madrugada e início da manhã. Foram mais de 3 horas seguidas de ataque, pelo menos em Caracas. Alguns ataques pontuais seguem acontecendo em cidades e estados que têm bases militares ou bases ligadas ao cartel de Los Soles, que é uma organização criminosa, é uma organização narcotraficante que, portanto, virou organização terrorista há cerca de 2 semanas atrás pelos Estados Unidos, nomeada assim pelos Estados Unidos. Bom, o que vai acontecer agora, depois que esse ataque acabar? O que deve acontecer já nas próximas horas, nos próximos minutos ainda na manhã deste sábado? Bom, aqui já se diz que, a nível oficial, a vice-presidente do país, a Delcy Rodrigues, deve ocupar o posto vago de presidente, mas o bastão da liderança política do regime chavista poderá ser ocupado por Diosdado Cabello, que é visto na Venezuela como um herdeiro político de Chávez e também
de Nicolás Maduro. Cabello, aliás, já publicou um vídeo para provar que está vivo, algo que mais cedo ainda era uma dúvida, e eu trouxe essa dúvida, esse questionamento aqui na programação. Então ele fez um vídeo agora há pouco, postou em sua rede social, provou que está vivo, e disse nessa gravação que agora ele vai ver se vai contar com o apoio dos militares, porque também há o general Padrino Lopes que pode tentar preencher esse vácuo, essa lacuna de poder. O Padrino Lopes é o atual secretário de defesa da Venezuela. A casa dele foi bombardeada, foi destruída, mas cedo haveria uma dúvida se ele estava ou não estava lá. Acabou a conclusão de que ele não estava na casa, ele sobreviveu, ele entrou ao vivo também numa rede social, falou a respeito dessa mega operação que os Estados Unidos seguem, né, empenhando lá na Venezuela. Então, a gente tem, nesse momento, essas informações, né? Os Estados Unidos não estão atacando apenas dentro de Caracas e em volta de Caracas, mas também tem a Isla de Margarita, no sul do Caribe, que foi bombardeada agora há pouco, porque é um local conhecido por manter sistemas de radar e de comunicações de venezuelanos. A gente tem essa questão da operação militar ter sido uma das mais bem-sucedidas. Vocês imaginam, em pouco mais de 3 horas. Muita gente falava, comentava, nós mesmos chegamos a questionar aqui na programação da Jovem Pan, quanto tempo será preciso para os Estados Unidos entrar e derrubar o regime de Maduro? Bom, a resposta foi dada nessa manhã, 3 horas. Em 3 horas, os militares americanos atacaram a Venezuela, acharam Maduro e tiraram ele do poder, e estão trazendo ele, a princípio, para cá, para os Estados Unidos. Então, a resposta dessa pergunta que ecoava ao longo desses últimos 3 meses foi dada agora. A que fica é com relação à política do país, né? Quem vai entrar, quem vai sair, o regime chavista continua, vão ser pessoas ligadas a Maduro. Em que pé está isso? Eu conversei com uma fonte minha muito próxima da Venezuela, um jornalista que costuma ir para lá, que costuma gravar lá e tem família lá, inclusive. Ele estava me falando que uma das coisas que mais chamou a atenção dos estudiosos, dos jornalistas locais, foi por que os aviões americanos e os helicópteros entraram e a Força Aérea da Venezuela não atacou esse alvo. A resposta que ele me trouxe foi a seguinte: os Estados Unidos conseguiram, através de um sistema, cancelar todo tipo de comunicação que acontecia ou que poderia acontecer lá na Venezuela. O que aconteceu? Os soldados nos quartéis não receberam ordens para atacar, porque poderia ser uma aeronave do país, uma aeronave venezuelana ou uma aeronave colega, né, amiga. Então, esses quartéis não receberam ordens para atacar os americanos que estavam chegando para invadir os Estados Unidos, para invadir a Venezuela e atacar a Venezuela, porque ficaram sem comunicação. Então, essa é a informação de lá da Venezuela. Por que não houve um contra-ataque venezuelano? Muita gente pensou, será que o exército, né, se voltou contra Maduro? A princípio, eles foram anulados por um sistema americano que travou todo o sistema de conversa deles. Eles ficaram sem comunicação durante todo o período que as aeronaves se deslocaram até chegar lá à Venezuela. Então, ou seja, eles foram atacados de surpresa, não sabiam se poderiam revidar ou não, e como é praxe militar, você só ataca quando você recebe ordem, não receberam ordem, não atacaram. Então, essa é a informação que a gente tem direto da Venezuela. Agora, a gente também tem outras informações que são importantes a gente trazer. O BRICS Brasil, que é uma página que retuita coisas do BRICS, fez um post agora há pouco falando dessa situação lá na América Latina, né, que é gravíssimo amanhecer sobre esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Vale lembrar que esse post não é uma posição oficial do BRICS lá na China, né? É uma posição da BRICS Brasil, que é uma página que retuita de maneira até oficial questões ligadas ao BRICS. Agora, o que a gente tem de informação chegando agora, inclusive informação trazida pela nossa
produção é que a Pamela Bondi, daqui dos Estados Unidos, que é a procuradora-geral dos Estados Unidos, ela acabou de fazer um post, eu acho que a arte está pronta. Ela disse o seguinte: Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Nicolás Maduro foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadora e dispositivos explosivos e conspiração contra os Estados Unidos. Em breve, eles enfrentarão toda a severidade da justiça americana em solo americano e em tribunais americanos, ou seja, confirmando que ele está vindo para cá e que vai ser julgado aqui. Em nome de todo o Departamento de Justiça, ela é a procuradora-geral, gostaria de agradecer ao presidente Trump por ter coragem de exibir responsabilização em nome do povo americano. E um enorme agradecimento às nossas bravas Forças Armadas que conduziram a incrível e bem-sucedida missão de captura desses 2 supostos narcotraficantes internacionais. A gente também tem um print feito do posicionamento de Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum é presidente do México e ao longo desses últimos, pelo menos 3, 4 meses, tem entrado numa espécie de rota de colisão com Donald Trump. México e Estados Unidos pararam de falar a mesma língua basicamente por conta do item imigração, um dos pilares mais importantes da política America First. E ela fez um post agora há pouco em uma das suas redes sociais e ela também, inclusive, anexou a esse post uma nota oficial e ela dizendo o seguinte: olha, o artigo 2 do parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas declara textualmente: os membros da organização, em suas relações internacionais, abster-se-ão da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra maneira incompatível com o propósito das Nações Unidas. E aí ela anexou um link que vai direto para a página do governo do México. E essa página do governo do México traz o seguinte, em caixa alta: México condena a intervenção militar na Venezuela. Ou seja, já taxando esse ataque americano de intervenção americana na Venezuela, mesmo não havendo relatos nesse momento de que militares americanos desembarcaram em solo venezuelano e estão, por exemplo, patrulhando as ruas ou tomando espaços públicos como palácios ou assembleia. Aliás, o Palácio de Miraflores, onde Nicolás Maduro estava, segue em pé, mas a Assembleia Nacional foi completamente destruída, ela foi bombardeada. Então, a gente tem essa nota oficial já do México também se posicionando, inclusive agora há pouco, praticamente simultaneamente com a nota do México, Javier Milei da Argentina fez um post em vídeo, obviamente defendendo a visão dele, dizendo que foi bom para todo o bloco sul do hemisfério a queda de Maduro, e ele nesse vídeo colocou cenas do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reagindo ou supostamente reagindo a essas falas dele, numa indireta ao presidente brasileiro sobre uma situação que está acontecendo lá na Venezuela. Falando em Brasil, daqui a pouquinho o nosso repórter Igor Damasceno vai estar com a gente ao vivo, se juntando a essa transmissão direto de Brasília, onde ele vai acompanhar o encontro do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com ministros e autoridades do Brasil, que vão se reunir para chegar a um consenso e se posicionar, e posicionar, obviamente, o Brasil, a diplomacia brasileira, no que tange a esse assunto. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela, é oficial, Nicolás Maduro foi detido, apreendido e está sendo trazido para os Estados Unidos junto com a esposa dele, com a Cília Flores. A gente tem também o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que também já se posicionou através de sua rede social. Ele afirmou que todos devemos respeitar o direito internacional. Essa frase, obviamente, foi após aí essas ações dos Estados Unidos lá na Venezuela. A procuradora-geral, inclusive da Venezuela,
tem usado as redes sociais e a VTV, que é a rede de TV estatal, para alegar que esses ataques que aconteceram durante toda a madrugada e esse início de manhã na Venezuela teriam inclusive deixado civis mortos. A nossa equipe de produção está acompanhando, de olho nisso, tentando buscar as confirmações. Como a gente pode imaginar, um país sendo atacado, o sistema de comunicação fica um pouco mais difícil, então a gente está tentando a confirmação dessa informação. A Procuradora-Geral da Venezuela, então, disse que esse ataque, ou esses ataques no plural, porque foram vários ataques ao longo de 3 horas em diferentes cidades, em diferentes estados, mas sobretudo em Caracas, deixaram, inclusive, civis mortos. A gente também acabou de receber uma resposta do Exército do Brasil sobre essa situação. O Exército brasileiro diz que não tem uma posição, pois trata-se de um assunto diplomático. Já com relação às fronteiras do Brasil, dizem que permanecem em situação de normalidade. Aliás, os relatos que vêm da fronteira do Brasil com a Venezuela dá conta de que já haveria um reforço por lá, algo que agora o Exército do Brasil não confirma, diz que está dentro da normalidade, mas é claro que a gente vai seguir daqui acompanhando. E para encerrar e voltar com vocês no estúdio para a gente ter mais uma rodada de discussão aí, os porta-vozes da líder da oposição venezuelana, da Maria Corina Machado, já falaram. Eles disseram o seguinte, que eles vão se recusar a comentar essa operação dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Maria Corina foi vista em público pela última vez no mês passado, quando saiu clandestinamente lá do país dela, após 11 meses fugindo do regime de Nicolás Maduro internamente na Venezuela, e viajou para a Noruega, onde foi homenageada com o Prêmio Nobel da Paz. Há uma expectativa de que a Maria Corina esteja voando para a Venezuela para participar aí de uma possível coalizão internacional para a estabilidade venezuelana, algo que a gente também vai acompanhar aqui, é claro, ao longo da programação da Jovem Pan. É com vocês no estúdio.